considera provável que os Serostewa entrem em recessão devido às tarifas do presidente Donald Trump? Eu acho que agora estamos em um ponto de tomada de decisão muito perto da recessão e estou preocupado com algo. Pior do que uma recessão, se isto não for tratado bem. Você acha que as tarifas do presidente Trump estão exacerbando o que você descreve dessa complicada mistura de desafios que o mundo está enfrentando? Eu acho que é apenas uma função do quão bem eles são tratados. Você sabe, é uma realidade que é o desejo de trazer receita tributária. Sejam bem-vindos, Antifrágeis. Meu nome é Joe Caetano. A dublagem vai começar daqui a pouquinho, mas antes, eu peço para você apenas um minutinho para apresentar o nosso canal. O Antifrágeis, nosso canal do YouTube, foi criado a fim de proporcionar para você um canal em que você pudesse ter um vasto conhecimento, desde o conhecimento de base, baseado nos livros consagrados, abordando os conceitos básicos, fazendo um tutorial, como operar na Aave, na Binance, também teses de investimento, entrevistas na área de investimentos com pessoas renomadas e também, pessoal, dublagem, isso mesmo. Nós estamos inaugurando aí um novo podcast no nosso canal de dublagem e eu gostaria de apresentar agora para vocês. Nós temos aqui, pessoal, como nós falamos, você entra no site do Antifrágeis, no canal do YouTube, aí você vai ter aqui podcast de dublagem, conhecimento de base, tese de investimento e entrevista. Você clicando aqui na dublagem, nós já disponibilizamos aqui para você o Larry Fink falando sobre Bitcoin, senadora Cynthia Lummis, Michael Saylor, David Sachs, a reunião histórica lá na Casa Branca pelo Donald Trump. Gostaria que você ativasse o sininho para você não perder nenhum vídeo do canal. Se inscreva, compartilhe esse link, dê um like, isso ajuda bastante a gente, tá bom? Então vamos lá para a nossa dublagem de hoje. Bem-vindo de volta. Agora se juntou a mim Ray Dalio, o fundador do maior fundo de hedge, Bridgewater Associates. Ele também é o autor deste novo livro, Como o País Faliu. São lançados em junho. Mr. Dalio, bem-vindo à imprensa. Obrigado, muito feliz em estar aqui. Pode me chamar de Ray. Bem, Ray, eu vou levá-lo a discutir isso. Agradeço por estar aqui. Realmente apreciamos sua perspectiva. Como disse, fundou o maior fundo de hedge mundial. Você trabalha nesse campo por mais de 50 anos. Vale a pena apontar aos nossos espectadores. Acho essencial notar que você se considera político e diz que a questão tarifária é sintoma de um problema muito maior. Poderia explicar? Existem financeiros. Problema. Há um desequilíbrio. Existem basicamente 5 grandes forças na história que impulsionam tudo. Primeiro, há dívidas de crédito, dinheiro. Economia. No ciclo, há uma acumulação de dívida de maneira cíclica que se torna muito grande. Teremos problemas. Teremos problema com dívida governamental. Talvez possamos discutir isso. A segunda grande força que passa pelo tempo é a força de conflito interno, a diferença entre esquerda e direita na riqueza. E o valor causou um conflito que estamos vendo mudando nossa ordem política. Então, o primeiro é mudar nossa ordem monetária e o segundo é mudar nossa ordem política internamente. Então, a terceira é a grande ordem mundial, como os países lidam uns com os outros quando há potência ascendente. Desafiar um existente. Poder e agora estamos indo. Multilateralismo, que é amplamente um tipo de ordem mundial americana de coisa para uma ordem mundial unilateral, em que é grande conflito, e os outros 2 fatores ao longo da história foram atos de natureza, secas, inundações e pandemias e número. 4 é a tecnologia, a mudança da tecnologia e como eles estão se juntando são isso. A principal força por trás. Por exemplo, não deve haver mais desequilíbrios nesse ambiente, possivelmente. Você acha que as tarifas do presidente Trump estão exacerbando o que você descreve dessa complicada mistura de desafios que o mundo está enfrentando? Eu acho que é apenas uma função do quão bem eles são tratados. Você sabe, é uma realidade que é o desejo de trazer receita tributária. Nosso objetivo é construir manufaturas e criar empregos aqui. Isso é indiscutível. Isso é uma realidade. É assim que isso é feito. Se isso é feito de uma maneira prática, se é feito de uma maneira estável, se é feito com negociações de qualidade, em que esse é um problema mútuo, ou se é feito de uma maneira caótica e disruptiva, que produz grandes conflitos, faz toda a diferença no mundo. Baseado no que vê atualmente, você acha que as tarifas estão sendo implementadas de forma prática ou desorganizada? Eu acho que vamos ver.
Muito perturbador até agora, muito perturbador, certo? Como não sabemos quais são os números, mas isso pode fazer parte de um processo, certo? Depende de onde estamos no final dos 90 dias, porque o que foi colocado lá é como jogar pedras no sistema de produção e esses impactos serão enormes em termos de eficiência de todo o mundo e custos enormes. Gostaria de discutir algo que é motivo de reflexão para muitos, suas previsões para o futuro. Quero começar com a palavra R. Sei que você vê isso como um único aspecto. Estou falando de uma recessão. Considera provável que os Severstea entrem em recessão devido às tarifas do presidente Donald Trump? Eu acho que agora estamos em um ponto de tomada de decisão muito perto da recessão e estou preocupado com algo. Pior do que uma recessão, se isto não for tratado bem, uma recessão é 2 trimestres negativos do PIB. E se for um pouco lá, nós sempre temos essas coisas. Temos algo muito mais fundamental em questão. Temos uma quebra da ordem monetária. Vamos mudar a ordem monetária porque não podemos gastar esse dinheiro. Então temos esse problema. Quando falamos sobre o dólar e falamos sobre tarifas, temos isso. Estamos experimentando profundas mudanças em nossa ordem doméstica. Como o governo existe e estamos experimentando profundas mudanças na ordem mundial. Essa época é muito semelhante aos anos 30. Eu estudei história, que se repete constantemente. Então, se você pegar tarifas, se você pegar dívidas, se você pegar o poder crescente, desafiar o poder existente, se você pegar esses fatores e olhar para essas mudanças nos pedidos, o sistema é muito, muito perturbador. Como isso é lidado, pode produzir algo muito pior do que uma recessão, ou pode ser lidado bem, vamos tomar a situação da dívida. Me desculpe, vá em frente. Bem, muito rápido, porque quero ser muito específico sobre o que você quer dizer. Você está dizendo pior que a recessão. Você está dizendo que isso lembra os anos 30. Devemos dizer a nossos espectadores que você prevê corretamente a crise financeira de 2008. O que é para onde o país está dirigindo agora? Agora estamos em uma junta, vamos pegar o orçamento. Se o déficit orçamentário puder ser reduzido para 3% do PIB, será de cerca de 7% se as coisas não mudarem. Se pudesse ser reduzido para cerca de 3% do PIB e estes déficits comerciais e assim por diante são gerenciados da maneira correta, tudo isto poderia ser gerenciado muito bem. Creio que os membros do Congresso devem assumir um compromisso, algo que eu chamo de promessa de 3%, de que, de algum modo, irão reduzir o déficit orçamental para esse valor. Não faça. Enquanto temos esses outros problemas, teremos problemas de oferta e demanda de dívida, e os resultados serão piores do que uma recessão normal. Só para detalhar, pior que a recessão, você mencionou a década de 1930. O que você avisou especificamente? Está dizendo que pode ser tão grave quanto uma depressão? Qual o seu maior temor? O valor do dinheiro. O que é armazenagem de riqueza? Esse é um vínculo. Em outras palavras, a dívida de uma pessoa é o ativo de outra pessoa, detentor de títulos. Então estaremos em uma situação em que, se a riqueza do armazenamento estiver em risco, porque há muita oferta e demanda e assim por diante, tiveremos inflação monetária, teremos grandes interrupções. Isso pode ser como o colapso do sistema monetário 71, pode ser como 2008, e isso será muito grave. Se esses outros assuntos ocorrerem simultaneamente, acho que isso pode ser mais grave do que aqueles. Imagine se tivermos uma crise política e um conflito internacional. Qual é o pior cenário que você avisou para ser muito específico? Ser muito específico, né? Os valores, o valor do dinheiro, o conflito interno que não é a democracia normal como a conhecemos. Um conflito internacional que perturba gravemente a economia mundial, podendo até envolver forças armadas. Muito conflito, assim como essas falhas ocorreram antes. Você sabe, nós temos uma nova ordem que começou em 1945, uma nova ordem monetária e uma nova ordem geopolítica. Esses ciclos podem ser medidos. Estou preocupado com o colapso desse tipo de ordem, especialmente porque isso não precisa acontecer, porque há algumas coisas que podem ser feitas, melhor reestruturação dessas dívidas e ações.
Isso me leva à minha próxima pergunta. Você tem este livro, Como os Países Quebram o Grande Ciclo. Qual é a solução aqui? Bem, Existem uma série de soluções, mas vamos tomar as mais importantes. temos 1 minuto. 1 minuto, ok. 3% do PIB reduz esse déficit. Isso pode ser feito de maneira bipartidária, como foi feito entre 1991 e 98. Eu expliquei como isso pode ser feito e fazer as coisas juntas para o bem maior. Então, internacionalmente, em todas essas questões, use a força americana, mas negocie bem, arranjar maneiras de conflitos ruins e políticas ineficientes não causarem grandes perturbações, mas nos permitiremos atravessar isso de maneira ordenada. Tudo bem, Ray Dalio, muito obrigado. Seu livro, Como o País Está Falido, Um Grande Ciclo, nós realmente agradecemos. Muito obrigado por estar aqui. Nós realmente agradecemos. Obrigado por assistir. Fique atualizado sobre as últimas notícias e as principais notícias no aplicativo de notícias da NBC ou nos siga nas mídias sociais.